vamos continuar a falar dos nossos controladores, né? Ou do nosso sistema compensado. Até o momento nós já trabalhamos, né? Nós já estudamos o controlador PID, né? Nós vimos na verdade o controlador PID ideal. Neste caso aqui é o controlador PID misto, tá? Este controlador PID nós sabemos que ele possui parâmetro proporcional, derivativo, né, e integrativo. No derivativo, ele tem uma resposta um pouco peculiar quando se trabalha com alta frequência ou com ruído. Isso nós chegamos até a falar na introdução do nosso controlador PID. E hoje eu vou chamar a atenção de vocês aqui para um fenômeno que acontece quando se varia o set point. O set point é a nossa entrada em referência. Bem, quando você varia o seu set point como uma entrada do tipo degrau, o seu valor de referência, o valor ótimo é 1, e de repente você muda este valor de referência para um outro valor. Esta entrada do tipo degrau, se nós formos aplicar uma derivada, né, nós teríamos ali um valor saltando de um valor, digamos assim, né, um valor menor para um valor maior, em um intervalo de tempo muito curto, né? Se tratando de uma entrada degrau, né, ideal, nós teríamos ali uma tangente de 90 graus, e essa tangente tenderia ao infinito. Quando nós estamos implementando, lógico que tem ali um período de tempo entre a mudança de valor. Mas mesmo assim, a tangente calculada, ela é muito grande, ela é muito alta, tá? Neste caso, nós não podemos implementar, nós não devemos implementar nos sistemas reais o controlador PID ideal. É aí que nós recorremos para o controlador PID real. Nós saímos do controlador PID ideal para o controlador PID real. Neste controlador PID real, para amenizar este efeito que é chamado de salto no valor de referência. Essa mudança de set point, essa mudança no valor de referência, é um fenômeno que nós chamamos de salto no valor de referência. O que nós aplicamos aqui? Nós aplicamos um filtro passa-baixa em série com parâmetro derivativo do nosso controlador. Notem que aqui, ó, se eu tivesse somente o meu derivador, seria TD multiplicado por S. Eu adicionei aqui, ó, 1 sobre 1 mais alfa TDS. Isso daqui é um filtro, tá? É um filtro de primeira ordem, né? E nós sabemos como que funciona um filtro de primeira ordem. Vocês já estudaram lá em Fundamentos Matemáticos para Controle como que se funciona ali o básico de um filtro de primeira ordem, né? A tendência aqui, como é um filtro passa-baixa, é que a partir de uma frequência de corte, ele venha atenuar o sinal, de forma que venha chegar na parte, né, derivativa, somente aquele sinal atenuado ou um sinal de baixa frequência. Isso significa o quê? Que a tangente, quando é calculada desses sinais, são tangentes que possuem um valor menor do que a tangente de um valor de uma inclinação muito grande, de uma inclinação próxima lá de 90 graus. Então você consegue limitar o valor deste cálculo de tangente, filtrando o sinal que está chegando, tá ok? Este valor da frequência de corte que eu falei para vocês, olha, frequência de corte é 1 sobre alfa TDS, tá? Este coeficiente aqui, 1 sobre alfa TDS, é a frequência de corte que vocês irão possuir deste filtro, em radianos por segundo. O valor de alfa ele pode variar até 1, né? Ele geralmente é menor do que 1. Por padrão, se utiliza 0,1 neste valor de alfa. Então fica 0,1 multiplicado por TD multiplicado por S. É o filtro que nós teremos, tá ok? Então, né, quando nós temos este salto no valor de referência, essa variação do meu set point, se eu não aplico, né, um filtro passa-baixo, o que acontece? Quando eu fosse calcular a derivada, eu teria um valor de tangente muito grande. Se for uma entrada exatamente do tipo degrau, tangente do degrau ali, na variação do degrau, tenderia ao infinito. Então a resposta do meu sistema ali da parte derivativa tenderia ao infinito, ou seja, seria um impulso, tá? Porém, ao colocar o filtro, eu vou limitar, né, este valor de tangente que será calculado pela parte derivativa. Então, ao invés de ter um impulso, quando eu aplico o PID real com filtro, eu teria o quê? Um pulso estreito, porque ele vai ter um valor limitado
do valor de tangente, do cálculo de tangente, e depois ele vai voltar à sua normalidade, nesta transição do meu degrau, que é este salto no valor de referência, ok? Então só estou mostrando aqui para vocês, olha, o degrau sendo aplicado, aqui ó, 90 graus, tangente de 90 graus tenderia ao infinito. Então, para a derivada não dar um valor infinito, um impulso, esta variação aqui da entrada do degrau vai passar por um filtro que vai limitar este cálculo da derivada, e ao invés de eu ter, né, esta resposta como um impulso, eu vou ter como um pulso estreito, tá ok? Com uma amplitude bem reduzida, tá ok? Então é isso que ele está querendo dizer aqui pra gente, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que funciona este filtro, ó. 1 sobre alfa, ok? 0,1 é alfa. Estou utilizando aqui o TD no valor de 1. Alfa TDS mais 1. Olha só, este gráfico aqui, que é a magnitude, né? Notem que eu tenho aqui a partir, né, da frequência de corte, que neste caso aqui é igual a 10. Quanto que vale a minha frequência de corte? 1 dividido por este coeficiente. 1 dividido por 0,1 igual a 10. Então, em 10 radianos, eu tenho lá uma atenuação de menos 3 decibéis, ok? Então, eu tenho aqui esta atenuação. A partir desta frequência de corte, ele começa a atenuar este sinal, a magnitude deste sinal que está chegando para mim, tá ok? Este aqui é um gráfico logarítmico, tá? E aqui é a fase do meu filtro, né? A fase significa o quê? Qual vai ser a defasagem que este sinal vai ter, que esse sinal vai possuir, após passar pelo meu filtro. O filtro serve para atenuar, né, frequências, né, uma determinada frequência, uma faixa de frequência. Mas nem tudo são flores. Um filtro também vai causar um retardo de transporte no nosso sistema, né? E aí você vai ter que medir ali qual é este retardo de transporte, qual é esta defasagem que você vai ter. Notem que aqui, ó, quando a frequência vai tendendo, né, ao infinito aqui, a frequência vai aumentando, pode chegar aqui um atraso de até menos 90 graus. Aí você vai perguntar, mas Edson, beleza, este atraso aí, neste caso, né, de intensidade de 90 graus, corresponde a quanto em tempo? Aí você vai ter que fazer um cálculozinho para chegar. Nós sabemos que para uma frequência, né, e para ele ter essa variação de 90 graus, você vai ter um tempo, que seria 1/4 do período, tá? Relacionado. Então este é o tempo de defasagem. Significaria o quê? É o tempo entre aquele sinal chegar na entrada do filtro e ser, né, ter a sua saída do filtro para ir para o derivador, ok? É só isso que significa. Então, olha, o filtro aqui de primeira ordem. Olha como que nós temos uma interpretação aqui. Então eu tenho um filtro de primeira ordem em série e antes do meu derivador, para depois ele aplicar a derivada. Porém, se vocês notarem aqui, eu tenho TDS sobre 1 mais alfa TDS. Não está separado o filtro, né, e depois o derivador, está tudo junto, né? Nesta equaçãozinha aqui resultante, se nós formos olhar para ela, isso daqui representaria um filtro passa alta, tá? Aí você vai falar, mas como assim, Edson, um filtro passa alta? Bem, alguns autores vão falar, olha, construa um controlador PID com filtro passa alta. Aí você vai analisar, o filtro passa alta nada mais é, voltando à explicação anterior, que um filtro passa baixa em série com o derivador, ok? Porque pode causar uma confusão de falar somente em filtro passa alta, mas é a resultante da nossa equação. Então mostrei aqui para vocês o filtro passa baixa e o filtro passa alta já é com o derivador. Notem que aqui o meu TD é igual a 1, então o meu TDS aqui ficou 1S sobre 0,1S mais 1, tá? Filtro passa alta, ele atenuaria os sinais de baixa frequência e só deixaria passar o de alta, ok? Mas a melhor interpretação aqui pra gente é um filtro passa baixa em série com o meu derivador, ok? E aí eu fiz aqui a comparação entre esses dois controladores, o controlador PID ideal e o controlador PID real, né? A diferença básica que nós teremos aqui é que sempre que houver um salto no valor de referência, o controlador PID real, né, ao longo do tempo ele vai se comportar melhor, podendo ali ter um overshoot um pouquinho mais baixo, tá? Que é o caso deste gráfico aqui, ó. O real é a curva em vermelho
e o ideal é a curva em azul. Notem que o PID real com filtro, ele vai ter ali uma atenuação melhor do que o controlador PID ideal com os mesmos parâmetros. O valor de TD, de KP e de TI são os mesmos. Só muda que o real, o controlador PID real, ele possui um filtro em série junto ao parâmetro derivativo, tá, ok? Então ele consegue ter uma melhor performance ao longo do tempo, tá, ok? E tudo isso, né, porque nós estamos falando do fenômeno salto do valor de referência, quando você muda de forma abrupta, né, o valor do seu set point, o valor de referência do seu sistema, ok? Mas lógico, existem outros métodos para você evitar, né, este salto no valor de referência. Por exemplo, se a parte derivativa ela te traz tanto incômodo, né, porque com essa variação abrupta ela vai ter uma reação muito bruta, você poderia retirar o seu derivador do ramo da alimentação direta, que fica sob né, a influência da variação de set point, e colocar somente no ramo da realimentação, porque aí você estaria sob a influência, na verdade, da sua variável de processo. E isso é interessante, porque quando você muda o seu set point, você foi lá e clicou, quero o meu set point agora em tal valor. Você vai ter uma entrada do tipo degrau, uma variação muito rápida, que é problemático para a parte derivativa. Porém, se a parte derivativa não está no ramo da alimentação direta aqui, né, esta variação que está relacionada com o erro aqui, vai primeiro atingir a sua planta vai reagir, e provavelmente a sua planta é muito mais lenta do que a mudança do set point, e essa variação mais lenta, né, vai chegar ao seu TDS, o seu derivador. E aí sim ele vai reagir, vai calcular uma ação de controle relacionada ao parâmetro derivativo e enviar para a sua planta, ok? Então uma técnica que nós temos é uma variante do controlador PID. Este controlador aqui, com o parâmetro derivativo na realimentação, é chamado de controle PI-D, ok? Então é este carinha aqui, ó. Esta é a representação em diagramas de blocos. Aí vocês vão perguntar, mas Edson, e como que fica a modelagem? É simples, pessoal. Vocês vão pegar o diagrama de blocos, vão simplificar primeiro aqui, ó, essa parte do diagrama de blocos. Como que fica? Eu coloquei aqui, ó, essa entrada que eu chamei de U2, né? Como que fica essa representação aqui? Realimentação negativa, então eu tenho, né, KPGP sobre 1 mais KPGP TDS. Fiz a minha simplificação, ó. Coloquei aqui. Já ficou bem melhor, né? Como que eu faço a simplificação desses dois blocos em paralelo? Em paralelo eu sei que é uma adição. Então eu posso simplificar esses dois blocos aqui, de que maneira? Eu sei que é a mesma coisa que TIS sobre TIS, ok? Então posso fazer a soma aqui, ó. TIS sobre TIS é igual a 1, e 1 sobre TIS é a parte integrativa que eu tinha. Fiz a minha simplificação aqui, agora eu fecho a minha malha final. Encontro a minha malha final fechada, que vai ser este multiplicado por este daqui sobre 1 mais este carinha vezes esse daqui, né? Multiplicado por este daqui, ok? E aí nós iremos encontrar quem? O Y de S sobre o R de S. Olha como que ficou aqui, ó, o PI-D. Notem que eu tenho aqui, ó, né, no ramo da alimentação direta lá, 1 mais 1 sobre TIS KPGP, não entra a parte derivativa só aparece no meu denominador, tá, ok? Na minha equação característica. Aqui eu estou comparando com o PID ideal. Notem que o PID ideal você passa pelo controlador PID no ramo da alimentação direta, né, com todos os parâmetros, e a equação característica é igual para os dois, ó, tá, ok? A equação característica não muda. Então aqui é uma variante do controlador PID, que é o PI-D. Vamos ver como que ele se comportou? Eu fui lá, coloquei no Simulink, utilizei a mesma sintonia para os dois, a mesma planta, e apliquei o mesmo step. Ok? Ó, notem que aqui, ó, o derivador está no ramo da realimentação. E olha como que o meu sistema respondeu. Notem que aqui, ó, a curva em vermelho é o meu PI-D. Note que quando houve aqui a variação integral, né, o meu sistema PI-D,
ele foi mais suave nessa resposta, ele não teve tanta alteração, né, na mudança da referência, comparado com o PID ideal, que é o caso aqui de comparação, tá ok? Em relação ao overshoot, a variação realmente é muito pouquinha e tempo de acomodação praticamente não tem diferença. A diferença é mais realmente na resposta inicial na entrada do tipo degrau, o salto no valor de referência. Aí vocês vão me perguntar, mas Edson, beleza, você colocou o PID, mas eu sei que o proporcional ele também está relacionado diretamente ao tamanho do erro. Se eu mudar o meu valor de referência, der uma entrada integral, o meu erro também vai ter um salto. O parâmetro proporcional, ele também vai reagir. Sim, também vai reagir. Então eu posso ainda mudar, fazer uma outra variante desse controlador, colocar a parte proporcional também no ramo da realimentação. Também pode, e existe esse controlador, que é o chamado IPD, que é este daqui, ó. Eu coloco tanto o derivador quanto o proporcional no ramo da realimentação. Ah, Edson, e como que eu faço, que eu encontro a função de transferência? Mesmo esquema. Simplifica essa parte aqui primeiro, depois vocês fecham a malha como um todo, ok? E aí, como que vai ficar a nossa função de transferência? Vai ficar isso daqui, ó. Somente a parte integrativa no ramo da alimentação, e na realimentação é o controlador completo, ok? E aqui eu ainda extraí a função de transferência em relação ao distúrbio. Como que eu faço isso, Edson? É simples, ó, o distúrbio é esse daqui. Considera como se ele fosse a entrada do seu sistema, considera n de S igual a 0 e considera agora a referência de S igual a 0. E faz normalmente, ó. Na ida eu tenho quem? Somente o GP, no ramo da alimentação direta, né? Não ida que é feio, né? No ramo da alimentação direta, eu só tenho aqui o GP. E na realimentação, aí você vai ter GP multiplicado pelo seu controlador. E aí você chega nesta equaçãozinha aqui, ó, tá ok? Então, se você quiser saber como que o seu sistema reage quando você mudar a referência, o seu set point, é esta função de transferência. Se você quer saber como que o seu sistema reage quando houver um distúrbio no seu sistema, aí você vai utilizar esta função de transferência. Só lembrando para vocês, o que é distúrbio? Eu estou lá controlando a temperatura de um reservatório. Eu mudo o set point, opa, mudança no valor de referência. O meu sistema vai reagir. Agora, estou lá fazendo o controle, não vou mudar o meu set point, mas a temperatura ambiente caiu. É um distúrbio que vai entrar no meu sistema, o meu sistema de controle ele vai reagir, porque a troca de calor ali, né, de energia entre o reservatório e o ambiente aumentou. Então o meu sistema vai ter que reagir para trazer a variável de processo para o set point, ok? Então eu também fui lá, coloquei, né, fiz a implementação do meu IPD e comparei com o PID ideal. E aí qual foi a resposta que ele me deu? Olha como a resposta aqui foi bem mais suave, né? O overshoot foi menor, o tempo de acomodação aqui praticamente quase a mesma coisa. O IPD ainda teve aqui uma reação um pouquinho melhor no tempo de acomodação. Mas lógico, o meu sistema fica um pouco mais lento. Lento na resposta inicial, tá? Notem que o controlador PID ideal, ele logo reage. Ó. Ele chega lá no set point muito mais rápido do que o meu IPD. Porém, ele vai ter um overshoot também um pouco maior. E aí você vai analisar e ver qual tipo de planta que você vai colocar. Ok? Então, às vezes é muito mais, né? Para uma planta com uma determinada característica, é mais viável você colocar, implementar o IPD do que o PID. Tem algumas plantas que não vai fazer muita diferença. Se o seu set point geralmente é fixo ali, não tem muita variação, para ele não vai fazer diferença. Aqui, essas estratégias aqui, eu até lembrei neste momento, que podem ser implementadas, por exemplo, quando vocês forem estudar laboratório de controle, vão implementar um sistema de controle em cascata, em que uma variável, né, secundária, ela manda um valor de referência para a variável, para fazer o controle da variável principal. Ou seja, são dois controladores do tipo PID, né, associados a duas variáveis distintas. A saída de um controlador vai como set point para o segundo controlador, né?
tem uma relação ali de fazer o controle entre uma variável mais rápida e outra variável mais lenta que vocês irão estudar. Neste caso, talvez seja interessante trabalhar, por exemplo, com o IPD, ou fazer uma comparação. Ao invés de trabalhar com dois controladores do tipo PID, por que não colocar um controlador PID e um controlador IPD para ver se o seu sistema consegue ter uma performance melhor e fazer a simulação e a comparação para o mesmo tipo de entrada, ok? Mas nós vimos aqui que nós conseguimos ter essa diferença entre eles, né? Este daqui é uma variante do controlador PID, ok?